Números capítulo 19. Purificação com água das cinzas de novilha vermelha. Purificação de contato com cadáveres. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize tu aos filhos de Israel, que te tragam uma novilha vermelha sem defeito, que não tenha mancha, e sobre a qual não tenha sido posto julgo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, ele a tirará para fora do arraial, e ela será cortada no pescoço em sacrifício, diante da face dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará parte do sangue dela com o seu dedo, e do sangue dela lançará a esmo 7 vezes, diretamente em frente da tenda da congregação. Então será queimada a novilha diante dos olhos dele, e ele queimará o couro dela, e a carne dela, e o sangue dela, com o esterco dela. E o sacerdote tomará pau de cedro, e sopo, e carmesim, e os lançará para dentro do meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes, e banhará sua carne na água, e depois virá para dentro do arraial, e o sacerdote será imundo até ao pôr do sol. Também aquele que a queimou lavará as suas vestes em água, e em água banhará sua carne, e imundo será até o pôr do sol. E o homem que esteja limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá para fora do arraial, em um lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel. Para a água da separação, purificação do pecado é. E o que recolheu a cinza da novilha, lavará as suas vestes, e será imundo até ao pôr do sol. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar o corpo morto de algum homem, imundo será ele durante 7 dias. Ao terceiro dia, purificará a si mesmo com aquela água, e ao mesmo dia será declarado limpo. Mas se ao terceiro dia ele não purificar a si mesmo, então não será declarado limpo ao 7º dia. Todo e qualquer homem que tocar o corpo morto de algum homem que tenha morrido e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi lançada a esmo sobre ele, imundo será. Ainda está sobre ele a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que vier para dentro daquela tenda e todo aquele que nela estiver será imundo durante 7 dias. Também todo o vaso aberto sobre o qual não houver tampa bem ajustada será imundo. E todo e qualquer homem que sobre a face do campo tocar em alguém que foi morto pela espada, ou em outro corpo morto, ou nos ossos de algum homem, ou em uma sepultura, será imundo durante 7 dias. Para o homem imundo, pois, tomarão da cinza da novilha queimada para purificação de pecado, e sobre ela, em um vaso, colocarão água corrente. E o homem limpo tomará isopo e o imergirá naquela água, e a lançará a esmo sobre aquela tenda, e sobre todos os utensílios, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocou os ossos, ou tocou em alguém que foi morto ou que faleceu, ou tocou em uma sepultura. E o homem limpo ao terceiro e 7º dia lançará a esmo sobre o imundo, e ao 7º dia ele mesmo se purificará. E lavará as suas vestes, e se banhará na água, e ao pôr do sol será declarado limpo. Porém, o homem que foi imundo e não purificar a si mesmo, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi lançada a esmo, imundo ele está. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que lançar a esmo a água da separação, lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até o pôr do sol. E todo o que o homem imundo tocar, também será imundo, e a alma que naquilo tocar será imunda até o pôr do sol. Números capítulo 20. Morte e sepultamento de Miriam.
murmuração do povo. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, para dentro do deserto de Zim, no mês primeiro, o povo permaneceu em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: quem dera tivéssemos perecido, quando pereceram nossos irmãos diante da face do Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor para dentro deste deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir para fora do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar que não é de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem há aqui nenhuma água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo até a porta da tenda da congregação, e caíram por terra sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés devia somente falar, mas fere a rocha. Águas saem. Deus julga Moisés e Arão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai vós à rocha, diante dos olhos deles, e ela dará a água dela. E para eles tirarás água da rocha. Assim dará de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante da face do Senhor, como lhe tinha ele ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e ele lhes disse: ouvi agora, ó rebeldes! Temos nós que fazer sair água desta rocha para vós outros? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e beberam a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto vós não crestes em mim, para me santificares aos olhos dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação para dentro da terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e, entre eles, ele provou ser santo. Moisés solicita passagem ao rei de Edom, este nega, Israel se desvia. Depois Moisés, desde Cádiz, enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel: tu sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram para dentro do Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz e enviou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus limites. Deixa-nos passar através da tua terra, rogo-te. Não passaremos através dos campos, nem através das vinhas, nem beberemos da água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado para fora dos teus limites. Porém Edom lhes disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás através. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com a mão poderosa. Assim recusou Edom deixar passar Israel através do seu limite. Por isso Israel se desviou para longe dele. Arão, proibido de entrar em Canaã, morre. Então os filhos de Israel, toda a congregação, partiram em jornadas desde Cádiz e chegaram ao Monte Or. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos limites da terra de Edom, dizendo: Arão será reunido ao seu povo, porque não virá para dentro da terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde fostes contra a minha palavra, nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao Monte Or. E despe Arão as suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será reunido ao seu povo, e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao Monte Or, diante dos olhos de toda a congregação.
E Moisés despiu a Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Números capítulo 21. Israelitas destroem os cananitas de Omar. Ouvindo o cananita, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele tomou alguns por prisioneiros. Então Israel voltou um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo na minha mão, então totalmente destruirei as suas cidades. O Senhor, pois, deu ouvidos à voz de Israel, e ele lhe entregou os cananitas, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E ele chamou o nome daquele lugar de Ormá. Serpentes ardentes versus a serpente de bronze. Então partiram em jornadas desde o Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se por causa daquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir para fora do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água alguma há. E a nossa alma tem repugnância a este pão tão desprezível. Então o Senhor enviou entre o povo serpentes venenosas ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze para ti uma serpente venenosa ardente, e a põe sobre uma haste. E será que todo e qualquer homem que tiver sido picado, quando olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a algum homem, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Jornada dos israelitas no deserto. Então os filhos de Israel partiram e armaram suas tendas em Obote. Depois partiram em jornadas desde Obote e armaram suas tendas em as colinas de Ije-Abarim, no deserto, que está defronte de Moabe, em direção ao nascente do sol. Dali partiram e armaram suas tendas no vale de Zerede. E dali partiram e armaram suas tendas no outro lado de Arnon, que está no deserto, que sai dos limites dos amorreus, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro rolo das guerras do Senhor, o que ele fez no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros, que descendo para a morada de Ar, se encosta aos limites de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo, e eu lhe darei água. Então Israel cantou, respondendo-se este cântico: Jorra, ó poço, cantai, respondendo-vos a ele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, junto na direção do legislador, com seus bordões, e desde o deserto partiram para Mataná. E desde Mataná para Naaliel, e desde Naaliel para Bamote. Israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. E desde Bamote no vale que está no campo de Moabe para o cume de Pisga, que olha para o lado do deserto de Jezimon. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar através da tua terra. Não nos desviaremos para dentro dos campos, nem para dentro das vinhas. As águas dos poços não beberemos, mas iremos pela estrada real, até que passemos os teus limites. E Sion não deixou passar Israel através de seus limites, ao contrário. Sion congregou todo o seu povo e saiu em encontro contra Israel para dentro do deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, mesmo até aos filhos de Amon, porquanto a fronteira dos filhos de Amon era forte.
Assim Israel tomou todas estas cidades. Israel habitou em todas estas cidades dos amorreus, em Hesbom, e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei de Moabe, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra, mesmo até Arnon. Por isso dizem os que falam em provérbios: vinde para dentro de Hesbom, edifique-se, e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Hesbom, e uma chama desde a cidade de Sion, e consumiu a Ar de Moabe, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemós! Ele entrou para dentro de cativeiro seus filhos que haviam escapado da matança, e suas filhas, a Sion, rei dos amorreus. E nós temos disparado flechas contra eles. Hesbom está perdida, mesmo até de bom. E os assolamos mesmo até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois ordenou Moisés que espionassem a Jazé, e tomaram as suas aldeias, e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor Moisés: não o temo, porque eu o tenho dado na tua mão, a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra. E tu lhe farás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum dele restou vivo, e tomaram a sua terra em possessão.